Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. Na aula de hoje, então, a gente vai começar um conteúdo novo, né? A gente vai começar a estudar a teoria dos conjuntos, tá? Bom, como qualquer teoria, né, na matemática, a gente começa assumindo algumas noções primitivas, né, para ter ali algo para que a gente possa começar a trabalhar, tá? Então, na teoria dos conjuntos não é diferente, né? Então, a gente vai assumir como noções primitivas, né, a existência do que é um conjunto, ok? E a relação de pertinência, ou seja, quando logo a gente vai definir o que é elemento, né? Quando um elemento pertence a um conjunto ou não, tá? Então a gente vai, nós vamos assumir que a gente sabe que é um conjunto, né? Bom, conjunto todo mundo já estudou no ensino médio, né? Tudo que a gente faz envolve, na matemática envolve conjuntos, né? E também a noção de pertinência, tá? Tem autor que assume como noções primitivas as noções de conjunto e elemento, tá? Aqui não, aqui a gente só vai assumir como noções primitivas conjunto e essa relação de pertinência, tá? Daí a gente vai falar assim, quando um conjunto pertence a outro conjunto, tá? Isso assim, no começo. Daqui a pouco, então, a gente vai começar a diferenciar um conjunto dos conjuntos que pertencem a ele. Aí, esses conjuntos que pertencem a outros conjuntos, a gente vai dizer que é um elemento do outro conjunto. Aí a gente começa a diferenciar conjuntos de elemento, tá? Bom, então a gente só vai precisar dessas duas noções primitivas, tá? Durante todo o texto, eu vou denotar conjuntos por letras maiúsculas, tá? Do alfabeto, por exemplo, A, B, C, P, Q, R e assim por diante. E a relação de pertinência, né? Ou seja, quando o elemento pertence a um conjunto, a gente vai denotar assim. Tá? Esse Ezinho meio curvado, tá? Quando o elemento não pertencer a um conjunto, a gente escreve assim, tá? Então, dados os dois conjuntos, A e B, pode ser que B pertença a A ou não. Tá? Ou seja, B se relaciona com A pela aquela relação de pertinência que a gente assumiu como uma noção primitiva. Tá? Como é que a gente lê isso? Simplesmente B pertence a A. Ou B não está em A. Perdão, ou B está em A. Certo? E quando eu tiver que isso aqui é falso, né? Ou seja, B não está relacionado com A pela relação de pertinência, a gente vai denotar assim, B não pertence a A. Então a gente vai ler B não pertence a A nesse caso aqui, ou B não está em A. Certo? Então sejam A e B dois conjuntos, né? Quando B pertence a A, ou seja, quando isso aqui ocorre, a gente vai dizer que B é um elemento do conjunto A. E como eu falei, quando B não é um elemento de A, a gente vai escrever assim, tá? Então esse B, isso aqui, como eu já expliquei, né, significa que B não pertence a A, ou seja, equivalente a dizer que B pertence a A é falso, tá? Nesse caso dizemos que B não é um elemento do A, ou B não está em A, ou B não pertence a A, tá? Então agora a gente vai começar a diferenciar elemento de conjunto, tá? Então, quando a gente fala em conjunto, na matemática, sinônimos para conjunto, né? Você pode chamá-lo também de família ou de coleção, são os mais comuns, tá? Conjunto, coleção ou família na matemática é a mesma coisa, é tudo conjunto, tá? Mas o conjunto, assim, intuitivamente, é a noção que a gente tem aí intuitiva, tá? Que é a mesma coisa que você agrupar, é um agrupamento dos seus elementos, ou uma classe de elementos, ou um sistema de vários elementos, ou uma família dos seus elementos, tá? Alguns exemplos aí bem básicos. Conjunto das vogais, né? Ou seja, esse conjunto aqui. A, E, I, O, U. Então, o conjunto A, E, I, O, U contém os elementos A, E, I, O e U. Então, ele tem 5 elementos ali, que são as 5 vogais.
Conjunto dos algarismos romanos. Então você pega a coleção de todos os algarismos romanos que possíveis ali. Esse é um conjunto. Conjunto dos números ímpares positivos, né? Isso aqui vai ser um conjunto infinito. Tá? Conjunto dos planetas do sistema solar. Todos os planetas ali: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O conjunto dos números primos também é um conjunto infinito, né? Porque existem infinitos números primos. Eu posso denotar esse conjunto assim, ó. É o conjunto formado por todos os P's, em que P é um número primo. Coloca P natural aqui. Tá? Todos os números naturais que são primos. Quando a gente for fazer a aula de especificação de conjunto, a gente vê, né, que eu posso, em vários casos, apresentar um conjunto, né, por um predicado, né? Aí o conjunto são todas as variáveis do meu universo que tornam o predicado uma proposição verdadeira. Outro conjunto dos naipes, né, das cartas de baralho. Então, ouros, paus, espadas e copas. Um último exemplo aqui, o conjunto dos nomes dos meses de 31 dias. Janeiro, março, maio, julho, agosto, assim por diante. Tá? Então pense em conjunto como coleção de objetos. Esses objetos são os seus elementos. Tá? Conjuntos podem ter, um conjunto ele pode ser finito, tá? Você consegue contar quantos elementos ele tem. Ele pode ser infinito. Aí quando ele é infinito pode ter várias, que existem vários tipos de infinitos, né? Tem, por exemplo, os infinitos inumeráveis. Você consegue ordenar esses números, né? Esses elementos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, os números inteiros, você consegue fazer ordená-los, tá? Por exemplo, nos naturais não nulos, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, tá? Existem outros conjuntos você não consegue fazer isso, tá? Por exemplo, a reta real. Você não consegue, porque sempre entre dois números reais tem outro real no meio, né? Quaisquer que sejam os números reais. Mais próximos que eles estejam, você consegue colocar mais um entre os dois. Então, não é numerável esse conjunto, tá? A gente vai começar a estudar alguns casos simples, depois a gente vê lá alguns casos mais gerais, tá? Conforme assim as aulas forem passando. Vamos lá. Conjuntos, então, como a gente já viu, nós vamos anotá-los pelas letras maiúsculas, tá? Agora, os elementos de um conjunto vão ser denotados por letras minúsculas, tá? Então, sei lá, por exemplo, o conjunto dos números pares. Vou chamar de P. Como é que a gente pode escrever isso aqui? É o conjunto formado pelos pares naturais, né? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Tá? O que acontece? Ó, note que eu estou colocando não estou colocando todos os elementos, todos os números pares dentro do conjunto, mas dá para ter uma ideia de como esses elementos, quais são os elementos do conjunto, né? Porque eu estou aumentando de 2 em 2. Aí o conjunto se coloca entre chaves, tá? Então, se a gente tiver um objeto aí entre chaves, é um conjunto, tá? Uma outra maneira de representar esse conjunto seria da seguinte forma. São todos os números da forma 2n, em que n é um número natural. Tá? Aqui estou representando esse conjunto P por uma propriedade. Tá? Ou seja, ele é um múltiplo de 2, então ele é um número par. Então note que existem conjuntos que a gente consegue listar todos os elementos, né? Por exemplo, conjunto no lado aqui a gente vê das vogais, conjunto dos dias da semana. Chama de S esse conjunto. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Nesse caso vermelho aqui, eu consegui listar todos os elementos. Por quê? Porque é um conjunto com poucos elementos, tá? Mesmo quando o conjunto seja finito,
Às vezes não é possível listar todos os elementos entre chaves, tá? Por exemplo, se eu querer seja A o conjunto de todos os números naturais entre 1 e 1000, né? Se eu for ficar assim, vou ter que fazer 1000 vezes, né? Colocar 1000 números. Você pode então representar o conjunto assim, ou ainda, uma outra maneira, todos naturais, n, em que n varia entre 1 e 1000, né? Então, quem são os elementos que entram nesse conjunto? São os naturais, né? Maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 1000. Tá? Então, esse aqui é um conjunto finito que até você consegue listar todos os elementos, só que não vale a pena, né? Não tem porquê. Você pode representar de maneira mais simplificada, só dando uma relação ali entre os elementos para ficar bem claro quem é o conjunto a que você se refere. Tá? Vamos lá, vamos tomar cuidado com o negócio agora. Existem conjuntos cujos elementos são conjuntos, tá? Ó, um exemplo aqui bem simples. Pega ali uma Copa do Mundo, tá? De futebol. O conjunto das seleções que disputam a Copa do Mundo tem lá, acho que 32 seleções, né? Então cada seleção vai ser um elemento desse conjunto, né? O conjunto das seleções que disputam a Copa do Mundo, tá? Então seja seu conjunto das seleções que disputam a Copa do Mundo. Aí tem lá os elementos lá, que são as seleções, tá? Só que cada seleção você pode interpretar como sendo um conjunto cujos elementos são os seus jogadores, tá? Então cada elemento do conjunto C aí é um conjunto cujos elementos são jogadores, tá? Então ao mesmo tempo um conjunto em relação a outro conjunto ele pode ser um elemento, tá? Um exemplo talvez o mais numérico mais simples, né? O conjunto dos números naturais, né? Que a gente vê aí desde os primeiros dias de aula. Qual é o conjunto dos números naturais? Se lembrarem, eu comentei, né, que tem autores que consideram os naturais número zero, se ele é natural ou não, né? Tem autor que considera zero como não sendo número natural e tem autores que consideram zero natural. Eu considero zero natural nesse curso, tá? Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado por todos os números maiores ou iguais a zero, né? Inteiros, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, você pode escrever 0 pertence aos naturais, 1 pertence aos naturais, 2 pertence aos naturais, 3 pertence aos naturais e assim por diante, né? Por outro lado, o número menos 1 não é natural. O menos 2 também não é um número natural. Meio não é um número natural. Meio é racional, tá? Meio é um racional e que não é natural, tá? Notação de diferença a gente vai ver depois, tá? Também o número π, ó. Π não é um número natural. Π é um número real que não é nem racional. Π não tem como escrever π como uma fração, tá? Uma fração com numerador e denominador inteiros, tá? Isso é impossível. Ó, quando a gente fala que π não é racional, quer dizer que você não consegue escrever ele como uma razão de números inteiros, tá? É claro que eu consigo escrever ele como π dividido por 1, né? Consegui escrever como uma fração. Só que π não é inteiro, tá? Tem que ficar claro isso. Conjunto dos números inteiros, como funciona? Você vai pegar todos os inteiros, os naturais e os opostos dos naturais, né? Então você vai pegar todos os inteiros positivos, negativos e o zero, né? Então esse conjunto ele é infinito, né? Então alguns elementos são esses. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E assim por diante. Digamos assim, nos dois sentidos, tá?
entre aspas, ele vai para o mais infinito e para o menos infinito. Ok? Então, claro, né? Menos 2 é inteiro, menos 1 é número inteiro, 0 é inteiro, 1, 2, 3, tá? Bom, esses dois exemplos são os mais simples, né? Já quando você tem frações que não são inteiras, não são números inteiros, tá? É claro que existem números inteiros, você consegue escrever como uma fração, né? Por exemplo, 4 meios. Isso aqui é um número inteiro, tá? Por quê? Porque esse aqui é o 2. E também é natural, né? Ok? Quando a gente fala assim, uma fração não é um número inteiro, uma fração não inteira, né? Tal que quando você deixa ela irredutível ali, você não é um número inteiro. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, portanto também não é um número inteiro. Π é um número racional, também π é irracional também e não é um número inteiro. Raiz de 2 é irracional, tá? Não sei se eu falei. Raiz de 2, raiz quadrada de 2 e π são dois números irracionais, então não são inteiros. Na geometria euclidiana clássica aí, tanto na espacial como na plana, existem 4 conjuntos muito importantes, tá? Ponto, reta, plano e espaço, tá? E o que nós temos, né, é que os pontos, né, o que é uma reta pra gente, se eu pensar em termos de conjuntos? É um conjunto cujos elementos são pontos. Um plano, mesma coisa. É um conjunto cujos elementos são seus pontos. Que é o espaço, o tridimensional ali. É um conjunto cujos elementos são seus pontos. Tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Tá? Hoje é só mais uma ideia intuitiva do conceito de conjuntos, tá? Mas só para fixar as notações, ok? A gente vai usar letras maiúsculas para conjuntos, letras minúsculas para os elementos. Aí na próxima aula a gente já começa a trabalhar mais, definir algumas relações nos conjuntos, como igualdade, inclusão de conjuntos, o que é uma união, uma interseção, a diferença de conjuntos, tá? Bom, a aula de hoje então vai ficando por aqui. Nós nos vemos então na semana que vem, na próxima aula, né? Até lá então.